Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin a 63.270 no momento exato em que eu gravo este vídeo para você. Bitcoin caindo no dia de hoje. Mercados internacionais despencando. Recessão diante dos nossos olhos. Recessão nos Estados Unidos e o que vai naturalmente levar a uma recessão no mundo. Será que é isso que a gente tem pela frente? Acabou o bull market? É o que muita gente está falando. E a gente vai analisar friamente, sem viés, sem torcida, quais são os movimentos para o Bitcoin, o que está acontecendo com o Bitcoin correlacionado com outros mercados. A gente vai falar tudo nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Hoje a gente não vai analisar altcoins. Por que não analisaremos altcoins, aquelas dezenas de altcoins? E por que eu vou deixar isso para amanhã? Porque a gente está diante de um cenário que é muito importante e a gente precisa entender as bases do que está acontecendo, entender onde o Bitcoin e as altcoins estão nessa confusão toda, e aí sim você vai ter uma visão mais clara do que eu estou fazendo e sim do que eu estou fazendo com as minhas altcoins. E não entenda, eu estou comprando oportunidades, mas também eu quero, com esta análise, abrir os seus olhos para todos os cenários possíveis. Então hoje a gente tem bastante conteúdo para apresentar. Eu vou ser o mais didático e objetivo possível. Eu vou tentar ser extremamente objetivo, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que entender é o Fed, que é o Banco Central norte-americano, está mantendo a taxa de juros elevada. É a taxa básica de juros elevada há bastante tempo, com o objetivo de controlar a inflação, ou seja, colocar a inflação em queda para a meta que o Fed se propôs há algum tempo atrás de 2%. A inflação tem caído, por quê? Porque a taxa básica de juros está elevada. Quando a taxa de juros fica elevada, existe uma desaceleração na economia. Essa desaceleração na economia, ela vai atacar, pode ser essa a palavra, vai atacar a criação de vagas de emprego e vai fazer com que a gente tenha um aumento do desemprego. É o que o Fed espera que aconteça. Quando ele desacelera a economia, com essa taxa de juros mais elevada, ele acaba desacelerando também o mercado de trabalho. Então é menos trabalho sendo criado, menos vagas de emprego sendo criadas e um maior desemprego. Isso é bom para a política monetária, quando a gente tem de fato essa desaceleração no mercado de trabalho. E nos últimos meses a gente veio acompanhando isso acontecer e o mercado subia quando isso acontecia. Por que então ontem a gente caiu? Hoje a gente está vendo uma movimentação de baixa. E por que os mercados já estão falando em recessão? Porque está todo mundo falando em recessão agora. Porque o sentimento, a visão do mercado mudou. Do seguinte, o Fed demorou tanto tempo com essa taxa elevada, sem cortar a taxa de juros, tentando fazer com que a inflação caísse, que o crescimento da economia e o mercado de trabalho começaram a ser afetados absurdamente. Então, tem menos criação de vagas de emprego, tá aqui, a gente teve os dados hoje, bem menos criação de vagas de emprego e um desemprego maior. E o cenário começa a mudar justamente porque, cara, peraí, a gente está chegando num ponto em que, sim, a inflação vai cair, mas a economia ela vai se contrair e a gente vai entrar numa recessão, que é o encolhimento da economia. É importante que você entenda o seguinte, quando não existe criação de vagas de emprego, as pessoas ficam o quê? Desempregadas e também não conseguem emprego. Então, a taxa de desemprego sobe e tem menos vagas sendo criadas. Portanto, empresas estão investindo menos, contratando menos, estão
Muito provavelmente vendendo menos, porque tem menos pessoas para consumir e o governo arrecada menos. As pessoas não consomem, ou seja, não consomem produtos que são taxados. E isso também acaba gerando uma menor arrecadação do próprio governo. O que faz com que o PIB dos Estados Unidos venha a cair. E essa desaceleração econômica coloca o país em uma recessão. E quando a gente tem o vislumbre de uma recessão, acontece o risk off. O que é o risk off? É, oh meu Deus, eu não quero risco. Porque se tudo vai cair, e a gente está vendo este sentimento nos mercados tradicionais, se tudo vai cair, eu não quero ações pequenas, eu quero ações que são mais seguras. Eu quero focar em ativos mais seguros. É nisso que a gente vê um impacto direto no S&P 500, em Nasdaq e, obviamente, no mercado cripto. Mas o mercado cripto ele tem um X da questão. Porque é o seguinte, a gente está falando de recessão e possível recessão nos Estados Unidos. E essa possível recessão nos Estados Unidos, ela pode ser atrasada e até evitada com, primeiro, corte na taxa de juros. Mas, Luan, a gente só vai ter uma nova reunião do Fed em setembro. 46 dias, 46, 47 dias do dia de hoje. O que isso nos leva a considerar? Que este período vai ser muito ruim. Só que o Banco Central norte-americano e o governo norte-americano podem imprimir dinheiro, podem ligar a impressora. Por quê? Porque os Estados Unidos têm um déficit trilionário e pode usar a impressão de dinheiro justamente para atrasar esse crescimento do déficit, pode atrasar essa recessão, pode começar a colocar dinheiro na economia. E quando ele começa a colocar dinheiro na economia, ele pode o quê? Desvalorizar sua moeda, porque é o que acontece quando você imprime dinheiro. Você desvaloriza sua moeda e acaba atraindo a inflação. A preocupação agora não é mais a inflação, e sim a recessão. Todo mundo enxerga que o Fed demorou muito para tomar sua decisão de corte na taxa de juros. Deveria ter cortado na quarta-feira. E agora o mercado começa a encarar isso como algo ruim. Então, se o mercado encara algo como ruim e os Estados Unidos têm um artifício, que é a impressão de dinheiro, isso pode beneficiar ativos que são deflacionários. O que são ativos deflacionários? Que têm, sim, um fornecimento fixo. Bitcoin, obviamente, o ouro. E não entenda, eu não estou comparando. O Bitcoin ao ouro, esse cara enlouqueceu. Embora eu ache que o Bitcoin, sim, ele é um ativo muito mais escasso, e isso é comprovado por números, do que o ouro. Mas a gente começa a ver uma tendência, quando existe uma impressão de dinheiro, de beneficiar ativos deflacionários. O dólar, a moeda fiat, como pode ser imprimido à torto e direito, não é um ativo deflacionário, é um ativo inflacionário. O ouro é um ativo menos inflacionário do que o dólar, do que o real, do que o euro, e isso permite que ele se valorize também por ser historicamente um ativo de reserva de valor, mas também é um ativo de reserva de valor, por quê? Porque ele não sofre uma inflação da mesma forma que o dólar, que a moeda fiat. E se você ficou comigo até agora, porque eu sei que é um assunto complicado para muitos, é muitas vezes chato, mas é vital que você domine. Se você ficou comigo até agora, você entende que o Bitcoin pode ser uma alternativa justamente a esse cenário tenebroso, esse cenário assustador que a gente tem de uma recessão. É o Bitcoin que pode ter uma valorização. E eu coloco uma valorização não no curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo a gente vai ter um impacto, mas a gente não vai ser impactado diretamente. E eu falo diretamente
porque não é uma correlação direta e sim indireta pelos mercados internacionais. E eu separei um gráfico aqui para você. Olha só, aqui nós temos o gráfico do ouro, o gráfico do Bitcoin e o gráfico do SP500. Aqui nós temos no gráfico diário. Você vê que nos últimos dias o ouro ele teve uma queda, uma forte recuperação. O mesmo aconteceu com o Bitcoin, uma queda, uma grande recuperação, uma acumulação, e ele começou uma correção exatamente, intensificou essa correção quando o ouro começou a corrigir. A gente está vendo o Bitcoin mais neutro, em alguns momentos sofrendo, mas tendo uma recuperação e uma manutenção do seu preço de forma global. Já SP500 e Nasdaq estão mergulhando por conta do risk-off objetivo e direto. Se a gente puxa o Bitcoin para uma correlação com o nosso amado ouro, a gente vê um movimento, que começa a ficar muito parecido, principalmente neste cenário atual. Uma vez que a gente começa a ver risco de recessão, a gente começa a considerar a impressão de dinheiro pelo governo norte-americano. E a gente começa a ter um movimento mais atrelado e, entenda, correlação indireta com o ouro do que com o mercado acionário padrão. E é isso que a gente está vendo. O ouro despencou e puxou diretamente o Bitcoin, principalmente nessas últimas horas. Quando a gente começou a ver este movimento de baixa aqui, a gente viu também um movimento de baixa em quem? No nosso ouro, no metal precioso. Aqui nós temos o ouro em azul e o Bitcoin nessa cor alaranjada. Isso aqui é uma correlação muito, muito importante que você deve considerar. Então, quando todo mundo está com uma visão extremamente bearish, para o mercado cripto, inclusive, eu sou um pouco reticente, eu sou um pouco cético com isso. Mas isso não quer dizer que eu não considere o pior cenário. E é aí que a gente tem que avaliar a parte gráfica. Eu estou te apresentando uma visão muito específica do que está acontecendo. Mas eu quero te mostrar as movimentações quanto ao gráfico. Porque você pode escutar muito recessão, ficar assustado. Queda livre nos mercados tradicionais, ficar assustado. Meu Deus, o dólar index está fazendo isso, o SDJPY está fazendo isso. Você está vendo uma movimentação muito agressiva aqui, acolá. E isso pode acabar te trazendo um medo agressivo. Só que no gráfico, isso está sendo justificado ou não? É isso que você deve se perguntar, é isso que você deve avaliar sempre. Eu te mostrei aqui a minha visão quanto ao que pode vir a acontecer. Impressão de dinheiro pelo governo norte-americano até e depois também do corte na taxa de juros. Um benefício para o Bitcoin, que vai impactar positivamente as altcoins, que neste momento sofrem mais do que o Bitcoin. Por quê? Porque são ativos de maior risco, e se a gente tem um risk-off no mercado no curtíssimo prazo, a gente acaba vendo sim o capital fluindo para o Bitcoin, saindo das altcoins. É por isso que você está vendo algumas altcoins caindo. Algumas estão sobrevivendo e estão fortes. E a gente vai falar mais sobre elas, tanto as que estão caindo bastante como as que estão subindo muito, amanhã, no vídeo de altcoins. Mas, em uma visão geral, o Bitcoin tende a se beneficiar. Só que é difícil você acreditar nisso quando você está olhando o gráfico de 5 minutos ou 15 minutos. É por isso que eu sempre analiso gráficos maiores. E aí eu gosto muito deste gráfico. Olha só, é um gráfico que eu já venho te mostrando repetidamente. E o que está acontecendo? Meu Deus do céu, o mercado está caindo, a recessão. Pera, olha o gráfico primeiro do Bitcoin e depois você vai olhar o gráfico do Total 3, tá? Temos aqui o Total 3 e o gráfico do Bitcoin. Se você se recorda, a gente teve uma fortíssima valorização.
Quanto que o mercado subiu? 31%. Vou repetir, o mercado subiu 31% nesta pernada de alta que não teve correção semanal. Foi 31%, tá? Vamos arredondar. Essa correção está nos levando neste exato momento e a gente ainda tem que fechar o dia, é preliminar, tá? Eu sempre faço questão de te deixar bem claro que você quer uma consolidação, você vai entrar aqui neste grupo, link está na descrição do vídeo, é o meu grupo do Telegram gratuito, porque a gente sempre traz o movimento consolidado. Olha, fechou desta forma, este é o cenário. E é claro, eu sempre atualizo a minha visão que eu apresento aqui no YouTube, neste grupo, se tiver acontecendo alguma coisa muito agressiva. Olha, tá caindo, olha, tá subindo, tá tendo esse movimento. Mas você quer ter informação on time e consolidação, a nossa visão sempre quando o dia fecha, grupo gratuito do Telegram, link está na descrição do vídeo, participe. Aqui, o que a gente pode ver? O mercado subiu e está corrigindo. Esta correção aqui, lembre-se, que a gente vem alertando e ventilando. É uma correção saudável. Então, quando todo o mercado está amedrontadíssimo, o Bitcoin está corrigindo sim. O Total 3 está corrigindo sim. Mas é algo que a gente não tinha considerado. Se você me acompanha pelo menos há 2 semanas, você sabe que é uma consideração. A gente sempre avalia o cenário e principalmente quando a gente sobe muito e o movimento de euforia sobe também, a gente coloca esse cenário como plausível. E no atual momento, a gente tem o quê? Uma retração sem perder o fundo anterior. Não perdemos o fundo do dia de ontem. Não perdemos. Então, esse pesadelo ainda não se confirmou, mesmo para quem está no curtíssimo prazo. Não se confirmou. A gente não perdeu o fundo anterior. A gente está na área de 38,2. E se a gente cair mais? A gente pode atingir 61,745 e 59,819. Olha só, o que temos aqui? Nesta faixa ainda a gente tem a média de 200 dias. Área de retração super saudável. Então, não está nada acontecendo no ponto atual. Olha aqui, a gente não tem nada. A gente tem um cenário que eu vou te apresentar e eu detalhei completamente para o meu grupo Prêmio e grupo do desafio. Você pode se perguntar o que é grupo Prêmio e grupo do desafio. São 2 grupos fechados em que eu mostro detalhadamente todas as minhas estratégias, a minha carteira, as minhas compras, os meus trades, as estratégias por trás dos trades. Eu trago os meus planos de ação, planos de trade de bull market, pós-halving, de realização, aulas de hedge, aulas de rebalanceamento de carteira, ciclos de mercado, como criar uma carteira de altcoins, maximizar a compra de bitcoins usando altcoins. Você tem uma série de aulas, você tem uma série de estratégias e obviamente você tem acesso a 100% daquilo que eu faço. Fiz compras hoje? Fiz. Integrantes sabem exatamente o que eu comprei, por que eu comprei, o valor que eu comprei, o percentual que eu comprei. Trades, fiz trades. Ontem eu fiz um trade em Bitcoin que eu mantenho a operação e eu detalho tudo. Tudo tem um porquê. E você tem acesso 1 para 1 comigo nesses 2 grupos, Prêmio e Desafio. Custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Como você faz para participar? Você acessa este grupo geral, vai no último link, na última mensagem deste grupo, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse @ e um chat que o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações para que você possa, pelo menos, colher mais informações e aí sim avaliar se faz sentido você investir nesse conhecimento e participar do nosso time. Mas aqui o que a gente está vendo e o que eu apresentei para os nossos times. Uma possibilidade. Uma entre 3. Ontem, inclusive, eu mostrei 3 cenários e esses 3 cenários seguem válidos. Eu acho que o medo está muito forte neste momento do mercado e não é um medo que se justifica no mercado cripto, principalmente no Bitcoin. Afeta um pouco mais as altcoins, mas
essa movimentação pessimista, ela pode simplesmente virar extremamente otimista, você sabe, em questão de minutos. A minha visão para o Bitcoin é que o mercado ele vai assimilar essa questão de recessão, risco de recessão, vai começar a considerar que é algo mais natural e a gente pode ter um hard landing, não um soft landing. Esse é o primeiro ponto. E se o mercado fizer justamente isso daqui, começar a acelerar, vai voltar uma euforia e uma ganância muito grande no mercado. E a gente vai ter que tomar cuidado com um ponto simples. Este. Ombro, cabeça e ombro do lado direito. Ombro, cabeça e ombro do lado direito. Eu mostrei esta consideração ontem, eu detalhei isso no meu grupo, nos meus grupos fechados, e a gente pode sim ter esse cenário. Então esse é o único cuidado que você tem que ter se a gente começar a acelerar. A gente vai avaliar essa possibilidade ao longo dos próximos dias, mas você tem que dividir risco e investimento, exposição e trade, porque é uma linha muito tênue e a gente tem que tomar sim cuidado para o mercado não fazer isto. E se fizer isto, você tem que ter o seu plano de ação, justamente para comprar. Por quê? Porque se a gente fizer este movimento, que eu mostro aqui também, fica bem didático, a gente vai buscar essa área. É uma área de Golden Pocket entre 618 e 786, que pode nos trazer gasolina para subir. A gente vem falando muito sobre medo e euforia, medo e euforia. O mercado está começando a ficar com medo. Medo de recessão, medo de queda, medo de crash. Acabou o bull market. E sempre que a gente tem medo, e eu sou extremamente enfático, a gente tem medo no curto prazo, mas no longo prazo a gente mantém as bases, esse medo vai ser oportunidade. E eu enxergo isso como, sim, uma oportunidade. Foi por isso que eu fui às compras de 3 alfas. Eu não comprei gemas, eu não fiz mais trades em 78 altcoins. Eu fui aumentar a exposição em alfas que estão batendo em sobrevenda, estão em pontos muito extremos, em que as pessoas começam a falar, já era, isso aqui vai a zero. Maravilha. Bom projeto, com correção extrema, em uma tendência macro de alta, talvez não seja uma vai a zero, e sim uma grande oportunidade. E por que eu enxergo como oportunidade e movimento oportuno para alguns ativos? Porque a gente está aqui, ó. Olha o que a gente está formando aqui. Lembra que a gente falou sobre isso? Ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro inverso. Retração de Fibonacci na área de 618. Tá aqui, ó. A gente está chegando na área de 50%. Tem mais espaço para corrigir? Tem. E a gente tem que entender justamente este movimento. E eu entendo este movimento como um todo, como uma oportunidade, porque a gente está em correção para formar um fundo ascendente semanal, em que a gente tem um ombro, cabeça, ombro se formando, pode ser aqui, pode ser mais abaixo, tá? Pode ser aqui, ombro do lado direito, com média de 100 dias, com potencial de gap sendo fechado, com retração de Golden Pocket, com base de preço semanal extrema. Base de preço semanal extrema? Quer analisar a base de preço semanal extrema? Vamos lá no RSI. Olha o RSI batendo daqui, aqui, 54. Não considero que chegaremos tão longe. Já pensou nisso daqui? Imagina o medo nesta área. É um medo que traz uma grande oportunidade. E não acredite que o mercado só vai subir, porque ele sobe 31%, ele tem que ter uma correção saudável para formar o quê? Uma base de preço. Porque o mercado, ele não só sobe, ele anda em ondas. Ondas. Então, Luan, e se eu estiver errado, eu vou te falar e vou te apresentar de forma imediata. E não se engane, eu tenho um plano de ação para este movimento. Eu tenho um plano de ação para este movimento.
Mas a gente está deixando extremamente claro que aqui a maior probabilidade é de uma correção. Pode ser assim, pode ser assim. Nos próximos dias eu vou te trazer mais considerações, mais possibilidades, mas em âmbito geral, a maior probabilidade segue de formar a base de preço, abastece o tanque com gasolina Podium, e aí sim pode seguir viagem. Uma viagem maravilhosa. O Bitcoin foi criado para proteger o seu poder de compra de piruetas que são feitas na moeda fiat. Impressão de dinheiro, inflação, perda do poder de compra absurdo. Quanto você perdeu de poder de compra em real, ou até em dólar, ou até em euro, da pandemia para cá? Estamos falando de 4 anos. Faz as contas. Você já fez as contas? Experimenta fazer, ou melhor, nem faz e foca em investir o seu dinheiro de forma inteligente em Bitcoin. E por que altcoins? Porque elas maximizam de uma forma inteligente, usando uma estratégia inteligente, elas maximizam a capacidade de compra de Bitcoins. Se você tem uma capacidade de comprar um Bitcoin, se você entender de ciclo de mercado e usar os seus investimentos de forma inteligente em altcoins, você aumenta aí muito a sua capacidade de comprar Bitcoins. Você tem que enriquecer em Bitcoin, não em moeda fiat. Conforme o tempo passa, o seu poder de compra, mantendo Bitcoins, aumenta exponencialmente. Lembre-se sempre, esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.